Fala, meu guerreiro, minha guerreira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá dar continuidade ao nosso estudo de criminologia, porque eu quero você gabaritando essa matéria. Bora lá para nossa aula sobre instituições sociais relacionadas com o crime, tá? Assunto muito importante que tem muita probabilidade de cair na tua prova. Pelo menos uma questão sobre esse assunto vai ter e você vai acertar. Bora lá. Primeiro, vamos começar conceituando o que é um sistema de controle social. Pessoal, o controle social, que é um dos objetos de estudo da criminologia, lembra, né? Quais os objetos de estudo da criminologia? 3C mais V. 3 com C. C de crime, C de criminoso, C de controle social e V de vítima, tá? Então, o controle social, que é um dos objetos de estudo da criminologia, pode ser definido como a reunião de mecanismos e sanções sociais com o objetivo de submeter os indivíduos do grupo social às regras estabelecidas pela comunidade. Então, é a forma meio que controlar mesmo a sociedade, a comunidade, para que ela não cometa crimes, para que as pessoas vivam ali em harmonia. Então, é um mecanismo e uma sanção social para poder fazer com que os indivíduos eles possam seguir as regras da sociedade, viver em harmonia e não cometer crimes. E a gente tem duas formas de controle social, o formal e o informal, tá? É muito importante que você saiba essa diferença. Começando pelo controle social informal. O que seria o controle social informal? Eles são constituídos por aqueles indivíduos ou grupos responsáveis pela nossa criação, pela nossa formação, educação, caráter pessoal, possui finalidade preventiva e educacional. Pessoal, controle social informal é a ausência do Estado, tá certo? Memoriza assim: formal, Estado, informal, ausência do Estado. Uma coisa mais informal, uma coisa que não tem tanta seriedade, tanta força, não vem de um órgão do Estado. Nada mais é do que tudo que a gente tem convívio desde o nosso nascimento. Quem foi que ensinou a você que você deve ser uma pessoa boa? Que você não deve cometer crimes, que você não deve pegar o que não é seu, que você não deve bater em outra pessoa. Quem ensinou isso a você não foi a polícia, não foi o poder judiciário, não foi o Estado. Quem te ensinou isso foram seus pais, foram seus amigos, foram seus familiares, foi a sua religião. Ou seja, você é moldado ali desde o seu nascimento para agir de determinada forma. Você é ensinado como você deve agir, como você deve se comportar. Isso é controle social informal, tá certo? Então perceba que o controle social ele não é realizado só pelas instâncias do poder público, não é realizado só pelo Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando do poder público, né, do governo, do país. O controle social também é realizado e de forma muito importante por todos aqueles grupos que a gente convive desde o nosso nascimento, que é justamente a sua educação, a sua família, a sua religião, a sua escola, que ensina você a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa correta, a respeitar o outro. Então, ele costuma ser o principal, pois ele está presente desde o início das nossas vidas, e o controle social formal, ele só vai agir quando eu tiver a ineficácia do controle informal, ou seja, só vai haver a necessidade da presença do Estado de uma forma mais coercitiva, justamente quando você não conseguiu se comportar da forma correta, seguindo o controle social informal, seguindo tudo aquilo que você aprendeu desde o seu nascimento, com a sua família, com a sua religião, com as pessoas com quem você convive, ok? Tranquilo? Então vamos lá para o controle social formal, aquele que vem após o informal. Ele é composto por órgãos e instrumentos constituídos pelo Estado. É chamado ultima ratio, ou seja, ali a última opção. É a última razão que só vai agir na ineficácia do controle informal. Então, a regra é que eu tenho que ter apenas o controle informal, que não deveria haver a necessidade do formal. Que eu tinha que aprender a ser uma pessoa que presta, uma pessoa boa, uma pessoa que não comete crimes, com a minha família, com a minha educação, ali com o meu crescimento. Só que se isso não for suficiente, aí eu preciso ali do exercício da função jurisdicional, eu preciso do Estado, eu preciso dos órgãos oficiais do Estado, ensinando às pessoas o que é certo. E eu tenho uma classificação dentro do controle social formal, costuma cair bastante em prova, mas é muito fácil de aprender, tá? É muito simples. Eu tenho 3 fases, tá certo? Digamos assim, 3 fases. Que pode vir na sua prova como seleção, instância
ou primário, tá? Então, eu tenho a primeira seleção, a primeira instância ou primário, a segunda seleção, a segunda instância ou secundário, a terceira seleção, a terceira instância ou terciário, ok? Então, o que seria a primeira seleção? O que seria o controle social primário? Ele é desempenhado pela polícia. Então, se a gente está estudando para um concurso de carreiras policiais, para a Polícia Militar do Ceará, então eu preciso prestar muita atenção quando fala sobre polícia, tá? Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Quando você estiver estudando um assunto e falar sobre atividade policial, tu foca, tu presta bem atenção nisso, porque tem mais chance de cair para você, já que o seu concurso é de carreiras policiais. Trata do início da persecução penal, tem como objetivo esclarecer a autoria, materialidade e circunstâncias do crime, caracteriza-se pela atuação da polícia judiciária, por exemplo, polícia civil e polícia federal, ok? Então, é aquele primeiro órgão a chegar ali, por exemplo, na cena do crime. Então, uma dica muito massa para você memorizar as instâncias e as seleções é você lembrar lá de inquérito policial, lá do processo penal, da persecução penal. Quando a gente estuda persecução penal, pessoal, a gente estuda o quê? Que quando o crime acontece, o primeiro a chegar no local do crime é quem? A polícia. Depois da polícia, eu vou ter a atuação de quem? Do Ministério Público, que vai oferecer a denúncia. E depois da denúncia oferecida, quem vai receber essa denúncia e iniciar o processo? O juiz, que é o Poder Judiciário. Então, memorizou isso daqui? Você já memorizou as instâncias do controle social formal. Primeira instância, a polícia. Segunda instância, o Ministério Público. Terceira instância, o Poder Judiciário. Não é simples? É fácil de memorizar. É só você fazer essa ligação lá com o processo penal, lá com a persecução penal. Então, vamos lá. Segunda seleção, instância ou secundário. Desempenhado pelo Ministério Público, após a fase da persecução penal, temos a atuação do Ministério Público com o oferecimento da denúncia para dar início ali à fase processual, né? Depois que eu passo pela fase investigativa, né, a fase do inquérito, eu começo aqui a fase processual, que vem Ministério Público e juiz. E a terceira seleção é justamente o Poder Judiciário, né, desempenhado pelo juiz. É iniciada realmente a fase processual com o recebimento da denúncia. Temos a fase de tramitação do processo, né, do recebimento da peça acusatória até a condenação definitiva, e tem a participação do Poder Judiciário. Lembrando que algumas bancas ainda colocam aqui nessa terceira instância as Forças Armadas e a Administração Penitenciária, ok? Memoriza isso. Mas é muito fácil, é só seguir essa dica valiosa que eu dei para vocês. Lembra lá da persecução criminal, que eu tenho quem chega primeiro lá na hora do crime? A polícia. Depois da polícia, a atuação vem de quem? Do Ministério Público com oferecimento da denúncia. Depois a denúncia vai para quem? Vai para o juiz, para poder iniciar a fase processual. Então eu tenho aqui 3 etapas. Cada etapa representa uma instância do controle social formal. Primeiro a polícia, depois o Ministério Público, depois o juiz. Lembrando que a gente acrescenta aqui ainda na terceira instância as Forças Armadas e a Administração Penitenciária. Tranquilo? Memorizou, né? De boa? E aqui eu trouxe para vocês um resuminho, ó. Primeira instância, polícia. Segunda, Ministério Público. Terceira, Poder Judiciário. E vamos falar, pessoal, que ainda está aqui dentro desse assunto sobre policiamento comunitário. Policiamento comunitário é um assunto bem importante, eu acredito que vai cair na prova de vocês. Então, bora entender aqui o que é policiamento comunitário. Policiamento comunitário é a junção do controle social formal e informal ao mesmo tempo. Então, olha que interessante. Eu acabei de explicar para vocês que a polícia, ela tá lá na primeira instância do controle social formal, que é desempenhado principalmente pela polícia judiciária, que é polícia civil e polícia federal. Porém, pessoal, a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui, que é justamente uma situação específica que eu vou ter o controle social formal e informal sendo desempenhado ao mesmo tempo por uma polícia. Mas cuidado que essa polícia não é qualquer polícia, é a polícia que faz o policiamento comunitário, que é justamente essa integração entre os controles que vai ocorrer através de um convívio cotidiano dos indivíduos com a polícia.
Por exemplo, as UPPs, as Unidades de Polícias Pacificadoras. A UPP é uma unidade da polícia que é colocada principalmente em comunidades que são mais violentas, para poder fazer com que a polícia esteja ali convivendo com as pessoas e garantindo a segurança delas. Então, quando eu tenho um convívio cotidiano das pessoas com a polícia, e não necessariamente apenas quando ocorre a prática de um crime, eu tenho a polícia desempenhando aí um controle social informal. Por isso que existe esse policiamento comunitário. Outro exemplo bem bacana é a questão dos programas educacionais de combate à droga, por exemplo, o PROERD, que tem nas escolas, que é feito pela Polícia Militar. Então, perceba que quando a Polícia Militar ela vai para a escola fazer ali um projeto com os alunos e falar que droga não é uma coisa boa, né, e combater o uso das drogas entre os jovens, a polícia ela não está desempenhando um controle social formal naquele momento. É informal. Por quê? Porque o crime não está acontecendo. Ela está ali para auxiliar a população, para conviver, para ter ali uma relação direta com aquelas pessoas, não necessariamente na investigação de um crime. Então, isso é o policiamento comunitário. É a situação em que a polícia tem um convívio direto com a comunidade. Mas cuidado, não é qualquer polícia. Não está errado, não tá certo eu falar que a polícia desempenha controle social formal e informal ao mesmo tempo. Polícia é controle social formal. Porém, o policiamento comunitário, que é uma situação bem específica feita pela polícia, aí sim vai ser controle social formal e informal ao mesmo tempo. Por exemplo, as UPPs, por exemplo, programas educacionais de combate às drogas. É nessa situação específica que eu vou ter ali o chamado policiamento comunitário, que é a polícia ali dentro da comunidade, desempenhando aí essa junção entre o controle social formal e informal ao mesmo tempo, tá certo? Memoriza isso que vai cair na tua prova. Policiamento comunitário utiliza estratégias de aproximação, permanência, envolvimento e comprometimento da polícia com a comunidade. Um exemplo, como eu acabei de dizer para vocês, são as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, os programas educacionais de resistência a drogas, as rondas realizadas pela Polícia Militar, quando a Polícia Militar fica ali fazendo ronda, mostrando que a polícia está presente ali para auxiliar a comunidade, também é um policiamento comunitário. Pode cair em prova questões perguntando qual órgão exerce as duas formas de controle social e, no caso, é a polícia comunitária. Lembra dessa palavra, tá? Polícia comunitária. Não basta ser só polícia, tem que ser a polícia comunitária. Tranquilo? Vamos seguindo. Instituições sociais de controle. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando pela polícia. A polícia, pessoal, é órgão do Estado que exerce controle social formal de primeira instância, como eu já falei para vocês. Lá, de acordo com o artigo 144 da Constituição, vai dizer para a gente que a segurança pública é um dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Primeiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que está em desuso, mas ainda está lá no artigo 144, Polícias Civis, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares e polícias penais do Distrito Federal, Polícia Estadual, Polícia Penal Federal, ok? Que inclusive foi acrescida por último, né? Essa Polícia Penal aqui, que são os antigos agentes penitenciários. Então, toda essa galera aqui faz parte da polícia que exerce controle social formal de primeira instância, mas principalmente a Polícia Federal e a Polícia Civil, que é uma polícia mais investigativa. A polícia é o primeiro órgão estatal a atuar quando temos a prática de um crime. Quando o crime ocorre, surge para o Estado o poder-dever de exercitar o jus puniendi, né, que é o poder que ele tem de punir o indivíduo criminoso. E a gente estuda lá em processo penal, na parte de inquérito policial, que a polícia judiciária, que é a polícia civil e federal, ela é responsável pela fase investigativa. Então, como eu já disse para vocês, é fácil memorizar que o controle social formal de primeira instância é a polícia, porque ela é a primeira a atuar ali na prática do crime, tá? Ou seja, tudo que eu expliquei aqui para vocês está escrito no material para vocês acompanharem. No nosso sistema processual penal acusatório, a investigação policial é etapa preliminar. O inquérito, na maioria das vezes, é instrumento que serve de base para dar início ao processo. Justamente, na maioria das vezes, quem tem o primeiro contato ali com o crime é a polícia. Por isso que é o controle social formal de primeira instância. Depois vai para o Ministério Público, depois vai para o juiz.
Ministério Público, né? Nossa segunda seleção aí de controle social formal. O Ministério Público, ele atua na segunda instância. O Ministério Público é titular da ação penal pública. Lembra que a gente estuda isso lá em ação penal, que eu tenho ação penal pública e privada. A privada quem faz é a própria vítima, né, chamada de ofendido. E a ação penal pública quem faz é o Ministério Público, que pode ser pública condicionada à representação, exige a representação da vítima, ou incondicionada, que não exige a representação da vítima. Mas aqui o foco é você saber que a ação penal ela é feita pelo Ministério Público, então eu tenho aí a segunda fase da persecução penal, eu tenho a segunda instância de controle social formal. Cabe destacar que o órgão do Ministério Público também possui uma competência investigativa, né? A gente sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que o inquérito policial ele só pode ser feito pela polícia, mas uma investigação pode ser feita pelo Ministério Público. Tanto é que o inquérito policial ele é peça meramente informativa, ele pode ser dispensado. Se o Ministério Público já tiver ali o suporte probatório mínimo para dar início à denúncia, ele pode entrar com a denúncia sem precisar do inquérito policial, ok? Mas a gente sabe que na maioria das vezes vai ter esse inquérito, quem vai fazer essa parte aí inicial é a polícia. Então é fácil memorizar que o MP é controle de segunda instância, porque ele atua justamente depois da polícia, entrando com a denúncia, né? Oferecendo a denúncia para o juiz. Então é a segunda fase da persecução penal, logo também vai ser a segunda instância, né? O controle social formal secundário, de segunda seleção ou de segunda instância. E por fim, nós temos o Poder Judiciário, que é a nossa terceira seleção, terceira instância ou terciário. O Poder Judiciário é um órgão que possui a função de julgar, né? Eu tenho ali o Poder Judiciário na figura do juiz, que vai julgar o processo, vai julgar o acusado, vai dizer se ele é inocente ou se ele é culpado. Ele é chamado de administrador da lei e da justiça. O Poder Judiciário promove a justiça e resolve conflitos que surgem na sociedade. Para memorizar que o Poder Judiciário é controle de terceira instância, basta lembrar que após a atuação do Ministério Público, a denúncia é enviada para o juiz, ou seja, terceira instância. Gente, é muito fácil, tá? Quando você consegue fazer essa ligação entre instâncias do controle social formal e a persecução criminal, fica tranquilo, porque você lembra, o crime acontece. Quando o crime acontece, quem é que aparece primeiro? A polícia. Depois da polícia, quem é que vai agir? O Ministério Público que vai oferecer a denúncia. E ele oferece a denúncia para quem? Para o juiz que vai iniciar a fase processual. Então, eu tenho aí primeira instância, polícia, segunda instância, Ministério Público, terceira instância, o juiz, tá bom? Controle social formal. Memoriza isso. E aqui eu trouxe para vocês o artigo 92 da Constituição, que vai falar para a gente quais são os órgãos do Poder Judiciário. Eu tenho o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é para causas trabalhistas. Eu tenho os tribunais regionais federais e os juízes federais, né, para crimes que envolvem aí interesses da União, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, crimes eleitorais, tribunais e juízes militares, né, que vão julgar lá os processos militares do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, e os juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Tranquilo, não precisa aprofundar essa parte aqui não. Sistemas penitenciários. Pessoal, dentro desse assunto é importante a gente falar sobre sistemas penitenciários, tá? Tem chances de ser cobrado para vocês também. Vamos entender um pouquinho sobre quais são os sistemas penitenciários, né? Como é que funciona e como é que a criminologia lida com eles. A sociedade, ela é regida por um conjunto de normas e regras que definem o comportamento de cada ser humano, ou seja, o que cada ser humano deve fazer, deve realizar. Para a gente viver em sociedade, a gente precisa justamente seguir certas regras de convivência. Aqueles que fogem desse padrão normativo, eles devem ser removidos da sociedade. Então, qual é a lógica? Para a gente viver em grupo, a gente vive em grupo, a gente vive em sociedade, né? São várias pessoas vivendo aí em grupos. Então, se por acaso a gente não seguir as normas de convivência, porque se a gente não tiver normas, a gente vira uma baderna, não tem como conviver em sociedade sem ter que seguir normas. Se a gente não segue essas normas, a gente vai ser removido da sociedade. Ou seja, se você comete um crime, quer dizer que você desobedeceu uma norma de convivência social. Aí você tem que ser colocado fora da sociedade, que é justamente a função ali do sistema penitenciário. A gente pega a pessoa, tira da sociedade e deixa ela enclausurada por um tempo para poder ela pensar e aprender a viver melhor em sociedade. Essa devia ser a lógica, né? O Estado
ele utiliza da pena privativa de liberdade, estabelecendo uma espécie de controle social no momento que separa a sociedade dos criminosos, né? Ele separa ali o criminoso da sociedade, exercendo o quê? Um controle social formal. Na hipótese dos sistemas, na história dos sistemas penitenciários, existem basicamente 3 modelos distintos. Então, a gente tem 3 sistemas diferentes penitenciários, tá bom? A gente vai analisar cada um deles e vai focar naquele que é adotado pelo Brasil. A gente teve o sistema pensilvânico, que ele surgiu na Pensilvânia, né? Ele é também chamado de Pensilvânia ou celular. Ele surgiu lá no final do século XVIII e ele caracterizava-se pelo isolamento absoluto dos criminosos reclusos, ou seja, a pessoa ficava totalmente isolada e o objetivo era promover o arrependimento moral do apenado por meio da meditação, do silêncio e do isolamento. Então a pessoa era colocada ali numa cela sozinho, em silêncio, não podia ver ninguém, não podia falar com ninguém, tinha que ficar ali só pensando no que ela fez para ela aprender a saber conviver em sociedade. Essa era a lógica do sistema pensilvânico. Depois nós tivemos o sistema alburniano. O sistema alburniano, ele surgiu na cidade de Auburn, em Nova York, por isso que tem esse nome alburniano, e ele veio depois do pensilvânico. Aqui, nessa fase, ao invés do sistema de isolamento total do criminoso, foi adotado o sistema coletivo de trabalho, porém ainda de forma silenciosa. O trabalho e o silêncio eram obrigatórios sob pena de sanções. Então, assim, depois do sistema pensilvânico, percebeu-se que não estava dando tão certo. Então, eles precisavam pesquisar mais, encontrar uma forma melhor de fazer as pessoas se arrependerem do que fizeram. Então, eles começaram a instituir o trabalho. Então, a pessoa tinha que ficar ali trabalhando, era um sistema coletivo em que todo mundo tinha que trabalhar, mas ninguém podia se comunicar com ninguém, era todo mundo em silêncio, tá? Essa foi a mudança aí do sistema pensilvânico para o arboniano. E por fim, nós tivemos o sistema progressivo. Adivinha qual é o do Brasil? O progressivo, né? O último aqui é o sistema dado pelo Brasil. O que diz o sistema progressivo? Progressivo a gente já percebe que é algo que vai progredindo, né? Algo que vai progredir, algo que vai em etapas. Então, criou-se o sistema progressivo, depois desses dois, consistindo na preparação do apenado mediante etapas para a vida em liberdade, adaptando a convivência com outras pessoas no ambiente social. Então, a característica principal desse sistema progressivo é o sistema em períodos distintos, né? Ou seja, o criminoso ele vai voltar para a sociedade aos poucos, que é o que a gente tem no Brasil, pessoal. Para quem não sabe, no Brasil a gente adota o sistema progressivo da seguinte forma: você é preso inicialmente, dependendo do tipo de pena que você pegar, você vai para o regime fechado. O que é o regime fechado? O regime fechado é quando você é preso mesmo ali numa cela, em um presídio, tá? Quando você vai para o presídio, fica enclausurado, a gente tem um sistema fechado para início de cumprimento da pena. Depois de você passar um certo tempo, que esse tempo vai depender do tipo de pena que você pegou, vai ter vários aí critérios para poder definir esse tempo. Depois de um certo tempo, você vai avançar para o regime semiaberto. O regime semiaberto, você vai para uma casa, não, você vai para uma colônia agrícola, tá? No semiaberto, ao invés de ir para o presídio, você vai para uma colônia agrícola. Colônia agrícola é um local que vai incentivar ali o seu trabalho, você ainda fica preso, você ainda fica com a sua liberdade restrita, mas é um local que não é no estilo do presídio, não é em celas, né? Você vai ter mais uma liberdade ali dentro daquela colônia agrícola e vai ser incentivado o trabalho, né? Principalmente em questões agrícolas mesmo, né? De agricultura, aprender a plantar, a colher, a pescar. Não é todo lugar que tem essa colônia agrícola, mas ela é bem interessante para você cumprir o regime semiaberto. De acordo com a lei de execução penal, tinha que ter em todo lugar. Mas enfim, seguindo, né? Aqui a gente estuda a teoria, né? A prática é diferente. Depois a gente vai para o sistema aberto. Sistema aberto, a pessoa fica numa casa de albergado. Essa casa de albergado é um local onde a pessoa vai só dormir e durante o dia a pessoa fica livre, que é justamente esse regime aberto. Percebam que aqui eu tenho uma evolução. Eu estou primeiro num regime totalmente fechado, aí depois eu vou para um que eu vou ter um incentivo ali de trabalho, aprender a fazer alguma coisa, e depois eu vou ficar passando o dia livre à noite, indo só dormir nessa casa de albergado.
Ou seja, eu tenho que passar o dia trabalhando ou estudando, indo só dormir. Se eu seguir tudo isso direitinho, aí eu consigo a minha liberdade, eu consigo voltar a aprender a viver em sociedade. Na prática, a gente sabe que isso não funciona da forma que deveria, mas se você for pensar aqui na teoria, faz sentido. Porque não é legal você soltar a pessoa de imediato aqui do presídio direto para a sociedade. O interessante é que essa pessoa volte para a sociedade aos poucos, né? Que vá conquistando ali a confiança do Estado para poder mostrar que já pode voltar para a sociedade, já tem um trabalho, já tem uma oportunidade de emprego, já está apto para voltar a viver na coletividade, tá? Essa é a regra do sistema progressivo e é o que a gente adota no Brasil. O sistema penitenciário adotado no Brasil é o sistema progressivo, pois nós temos 3 diferentes tipos de regime para cumprimento da pena: o aberto, o semiaberto e o fechado. O sistema penitenciário é uma forma de controle social formal, tá certo? Que vai ali englobar a terceira instância. Há muitas críticas ao nosso sistema penitenciário brasileiro, a gente sabe, né? Principalmente a criminologia estuda isso. Muitos defendem que o cárcere vem sendo utilizado com o único objetivo de manter determinados indivíduos fora do convívio social, em um processo de eficácia invertida, porque ao invés de servir para a diminuição da criminalidade, acaba aumentando a reincidência. Pessoal, a gente sabe que infelizmente no Brasil o sistema progressivo ele não tem eficácia. A gente não consegue realmente pôr em prática a ideia do que é para ser o sistema progressivo. Porque o que acontece na prática? A gente sabe que a pessoa vai presa, entrando lá, a pessoa acaba saindo pior do que o que entrou e volta a cometer crimes. Então, o nosso sistema penitenciário acaba sendo uma das razões para aumentar a criminalidade. Porque quem entra lá dentro não sai melhor, não consegue voltar a viver em sociedade. Quando volta, vai para o mundo do crime de novo, comete crime de novo e sempre aumenta o quê? A reincidência. Reincidência é o quê? A pessoa está sempre cometendo ali outros crimes. Então, existe uma forte crítica ao nosso sistema penitenciário pela própria criminologia, isso é importante vocês saberem, que infelizmente a gente não tem uma eficácia nesse controle social em relação ao sistema penitenciário. É um controle social formal feito pelo Estado, mas que não tem eficácia. Infelizmente, as pessoas que são presas, elas não aprendem a viver em sociedade. Elas voltam para a sociedade pior do que o que elas foram retiradas, voltam a cometer crimes e acabam voltando para o presídio e vira um círculo vicioso ali. Prende, solta, prende, solta. Os presos são jogados em verdadeiras lixeiras humanas, onde estão sujeitos a todo tipo de violência física e psicológica, fazendo com que eles saiam da prisão ainda piores, tá certo? Então aqui não é dizer, mas está defendendo bandido. Não, não é defender bandido. É ser realista. Se você pega uma pessoa que cometeu um crime, a pessoa nunca foi presa na vida, mas cometeu um crime, eu pego e jogo a pessoa num local onde ela vai passar ali a se sujeitar a vários tipos de violência, violência física, violência psicológica, vai fazer amizade ali com os piores criminosos que tem, vai sofrer dentro do presídio, vai sair, não vai ter oportunidade de emprego, vai ser taxado pela sociedade como presidiário, ninguém vai querer dar oportunidade de emprego para uma pessoa que acabou de sair do presídio. O que essa pessoa vai fazer então? Cometer crime de novo. Aí comete mais crime, aí é preso, aí é solto, comete crime, volta, é preso, comete crime de novo, só volta. E é isso, né? Infelizmente a gente não tem um sistema progressivo que realmente é eficaz. Formas de controle social segundo Lélio Braga Calhau. Lélio Braga Calhau traz aí uma definição de formas de controle social que é importante a gente dar uma olhada. Sanções formais, para ele, são aquelas aplicadas pelo Estado, né? As sanções formais que é aplicado ali pelo Estado, como, por exemplo, a prisão, né? A pena privativa de liberdade. Sanções informais não possuem essa coercitibilidade, essa obrigação, né, de ser seguido. Controle positivo são incentivos, prêmios oferecidos e etc. Por exemplo, de controle positivo, é eu incentivar a pessoa que ela vai conseguir um livramento condicional, se ela se comportar bem, ela consegue ter uma saída mais rápida, seria um controle positivo. Controle negativo seria a aplicação de sanções, né, de reprovação, de regressão de regime, por exemplo. Controle interno, aquele que vai sendo incutido em nossas vidas com o passar do tempo, né, pelas próprias instâncias de controle social informal. Controle externo é a ação da sociedade ou do Estado, por exemplo, a aplicação de multas de trânsito, tá bom? Não acredito que caia tanto em prova essa definição aqui de Lélio Braga Calhau, mas é importante trazer para vocês.
Modelo consensual de justiça criminal. Isso aqui também é importante a gente estudar, que eu já vi cair em prova, que são os modelos consensuais da justiça criminal. Vamos entender o que é isso. Uma das funções da criminologia, pessoal, é avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime, ou seja, a reação da sociedade e do Estado em relação ao crime. E a criminologia, ela classifica esse modelo da seguinte forma. Eu tenho um modelo retributivo, ou também chamado modelo dissuasório ou clássico. Presta atenção. O que é modelo retributivo? Pessoal, o que é retribuir? Dar de volta, né? Então, nesse modelo de pretensão punitiva do Estado, ele produz um efeito de dissuadir, convencer alguém a mudar de ideia, as pessoas para que elas não pratiquem mais crimes, né? Uma forma do Estado ser forte e intimidador. Então é meio que eu vou dar de volta, eu vou pagar na mesma moeda e eu vou fazer com que você se arrependa. Vou provar para você que o crime não compensa. Então ele é retributivo porque ele quer retribuir. E ele é dissuasório, porque dissuasório no sentido de convencer a pessoa a mudar de ideia, tá? Fazer com que você pare de achar que o crime é uma coisa boa, que o crime compensa. Seria a presença do Estado mais forte, mais intimidador. Para a pessoa cometer o crime, eu vou prender você, eu vou fazer você se arrepender do que você fez, você se arrepender de ter cometido esse crime. Essa é a ideia desse modelo retributivo ou dissuasório. Depois eu tenho o modelo ressocializador. Ressocializador, eu lembro de ressocialização. Então, ele tem como objetivo a ressocialização do criminoso, fazer com que o mesmo consiga voltar a viver em sociedade, busca um efeito positivo da pena, ao contrário do modelo retributivo, que busca um efeito negativo. Então, preste muita atenção quando você for estudar esses modelos, para você tentar já matar ali a charada com o nome. Se eu falo modelo retributivo, eu lembro o quê? Retribuir. Se a pessoa cometeu crime, eu vou retribuir. Ela vai ter a consequência do que ela fez. Eu vou fazer ela se arrepender de ter feito isso. Já quando eu falo de ressocializador, é ressocializar. É fazer que a pena tenha um efeito positivo. É educar a pessoa para que ela possa voltar a viver em sociedade, que ela possa aprender a viver em sociedade. Ressocialização. E eu tenho um modelo consensual, também chamado de integrador ou restaurador. Cara, se eu falo consensual, é que eu quero chegar ali num acordo. Consensual, eu tô falando de pessoas fazerem acordo sem precisar brigar, sem precisar partir ali para força. Integrador, vou querer uma integração da pessoa com a sociedade. Restaurador, eu vou restaurar essa pessoa. Então, para esse modelo, o crime não é um problema apenas entre o Estado e o criminoso, mas ele é um problema de toda a sociedade. Ele busca conciliar o conflito, reparar o dano, pacificar as relações sociais, então busca restaurar mesmo. Visa a reeducação do criminoso e a assistência da vítima. Tá? Então preste muita atenção nesses modelos e o próprio nome já vai fazer com que você consiga entender ali qual é o objetivo dele. E perceba que o único que fala sobre vítima é esse restaurador, é realmente para restaurar aquela situação. E para finalizar, vamos falar sobre teorias da pena, tá? Que é muito importante, entra aqui dentro desse assunto. O que são as teorias da pena, né? Quais são as teorias que a gente tem da pena? Primeiro, eu tenho uma teoria absoluta, que a teoria absoluta ela traz como ponto principal das penas a retribuição. Ao Estado cabe impor a pena como uma forma de retribuir o agente do mal praticado. A pena configura um instrumento de vingança, né? Ou seja, quando eu falo de teoria absoluta da pena, é aquela ideia bem negativa mesmo, no sentido de retribuir ao mal causado, né? Ela teria muita relação ali com o nosso modelo retributivo, tá? Essa teoria absoluta da pena. Já a teoria relativa, ela tem como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações penais. Então, ela não quer só fazer com que a pessoa receba uma consequência, né? Que pague na mesma moeda. Eu cometi o crime, eu vou responder por isso, eu vou sofrer essa consequência. Mas ela busca fazer com que a pessoa não volte a cometer crimes, né? Ela busca evitar a reincidência. E ela se divide em prevenção geral, o que seria uma prevenção geral, destina-se ao controle da violência, busca diminuir ou evitar, podendo ser negativa ou positiva. Prevenção geral seria aquela prevenção geral, né, que vai para o geral, para a sociedade como um todo. E ela pode ser uma geral positiva ou uma geral negativa. A geral positiva tem o objetivo de demonstrar
que a lei penal é vigente, está pronta para incidir diante casos concretos. E a negativa, o objetivo é criar uma espécie de coação psicológica no agente. Então, positiva, mostrar que a lei ela tem vigor, que ela vale, que ela é importante. E negativa, realmente botar medo nas pessoas, né? Que as pessoas tenham medo, fazer uma coação psicológica. Eu tenho medo de ser preso, então eu vou ser preso, eu vou sofrer. Seria essa a ideia de prevenção negativa. E a prevenção especial, ela se destina diretamente ao condenado. Gente, quando eu falo geral, eu tô falando de todo mundo. Quando eu falo especial, o que é uma coisa especial? É uma coisa específica, uma coisa só para aquela pessoa. Então, a especial vai ser para o criminoso. A gente vai ter uma aula aqui mais à frente que eu vou falar só sobre esses tipos de prevenção, tá? Mas já vamos adiantando aqui dentro desse tema de teorias da pena. Diversamente da prevenção geral, que se destina à coletividade, essa especial se destina ao criminoso. Pela chamada prevenção especial negativa, busca-se intimidar o condenado a não praticar mais crime. E a geral positiva busca ressocializar. A negativa sempre vai ser impor ali a presença do Estado, fazer com que a pessoa não cometa crime, tenha medo do Estado. E a positiva sempre vai ter um caráter mais educacional, de tentar prevenir a novos crimes, de tentar ressocializar o condenado, fazer com que ele volte a viver em sociedade, tá? Então, lembra disso. Sempre que eu falar negativa, é aquela função mais de um Estado intimidador. Quando eu falar positiva, é mais no sentido de ressocialização, de reeducação. E a teoria mista, eclética ou unificadora? A teoria mista, eclética, ou também chamada de unificadora, ela trata-se de uma síntese das duas teorias. Ou seja, se eu falo que é mista é uma coisa que mistura tudo. Então, eu pego essas duas outras teorias, misturo as duas e eu tenho a teoria mista. Ela busca em um só tempo que a pena seja capaz de retribuir ao condenado o mal por ele praticado, uma retribuição, sem prejuízo também de desestimular a prática de novos ilícitos penais. Ela tem uma tríplice finalidade: retributiva, preventiva e ressocialização. Ou seja, o Brasil adota essa teoria mista, porque no Brasil a pena ela tem o intuito de retribuir o mal causado, ou seja, você causou mal a alguém, você vai ter uma consequência, prevenir, fazer com que novos crimes não aconteçam e ressocializar, fazer com que a pessoa volte melhor para a sociedade. Pelo menos em tese, né? Seria esses os objetivos da pena. Finalizamos, meus guerreiros. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um beijo no coração de vocês. É um prazer estar aqui ensinando essa matéria que eu tanto amo para vocês, meus guerreiros, futuros aprovados. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá certo? Um beijo no coração e até a próxima.